lá, pessoal, vamos iniciar então com muito carinho essa aula tão importante. Nós vamos falar sobre investimentos. Professor Júlio, é verdade que muita gente ganha dinheiro com posse, com imóvel irregular no Brasil? Muita gente. O professor também é um investidor de posse e tem muitos clientes que ficaram ricos, milionários, investindo em posse, imóvel irregular. Tem muitas construtoras que eu presto serviço como advogado, especialista da área. Às vezes a construtora tem até advogados contratados, CLT, mas muitas vezes contrata a minha auditoria, contrata o meu parecer final para a compra, para a venda, para o contrato, para a elaboração do contrato. Então eu quero trazer para você sim uma possibilidade real. Muitas pessoas têm muito preconceito com o imóvel irregular, com a posse. Isso vem de uma formação fraca. Uma formação fraca. A faculdade de Direito ela é importante. Claro que senão não estaríamos aqui, mas muito teórica. A maioria dos professores da graduação, a maioria, estou falando 95%, hein, não advogam. Ter a OAB não significa que ele ou ela seja advogado de verdade. Ter a OAB, você tem a OAB porque você passou no exame de ordem, fez um decoreba. Isso não significa que você está habilitado para ser advogado ou advogada, porque você não conhece o procedimento, como funciona, as regras, fala muita bobagem. Hoje nós temos muito palpiteiro de plantão, a pessoa está fazendo direito, já está dando palpite, já se acha um desembargador, é uma realidade. E o ego é a pior coisa que tem, gente. A pior coisa que tem. Ninguém ganha dinheiro com ego. Seja humilde. E eu quero entrar nesse assunto com você, eu quero que você abra a alma para escutar que o professor está falando uma realidade. Não é o professor Júlio que está falando só. São as questões práticas que provam o que eu estou falando. Eu tenho construtoras aqui que só tem construtora no nome, no CNPJ. Nunca construíram uma parede. E faturaram mais de 12, 15 milhões no ano. Então existe um mercado promissor na compra e venda de imóveis regulares. Para quem quer investir, para quem quer ganhar dinheiro. Mas existe também na compra e venda de imóveis regulares a possibilidade de você realizar o sonho da casa própria. Muitas vezes você comprar um imóvel financiado direto com a construtora, incorporadora, usando uma instituição financeira, alienação fiduciária, com a Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, entre outros, você não consegue. Existe uma restrição administrativa, nome negativado, processos judiciais. Então, uma saída que você tem, se você aprender o que eu estou disposto a te ensinar, uma saída que você tem é comprar um imóvel irregular dentro de uma segurança mínima possível para ter a casa própria. Professor, mas a maior segurança que nós temos no Brasil não é o registro? Sem dúvida nenhuma. Se você quer comprar um imóvel e quer diminuir totalmente os riscos de dar errado, de perder dinheiro, de cair numa fraude, um golpe, o melhor dos mundos é comprar um imóvel regular, regularizado. Você vai comprar de quem é proprietário. Propriedade é uma coisa só, propriedade é o nosso nome na matrícula do imóvel. O nosso nome, quando aparece bonitinho na matrícula do imóvel, legal, proprietário. Qualquer documento que eu tente utilizar, tentando provar a propriedade, desculpa, não é a realidade, porque outros documentos não provam a propriedade. Carta de adjudicação, carta de matação, escritura pública sem registrar. Quantas pessoas acham que a escritura pública é registro? Porque tem advogada, hein? Corretora falando isso. Eu tenho registro. Eu tenho a escritura pública. Escritura pública não é registro. Eu só sou proprietário do imóvel quando eu tenho a propriedade, o domínio, quando de fato eu tenho a certidão de propriedade atualizada no meu nome. Quando eu tenho qualquer outro documento, o nome desse documento é justo título e boa-fé. Justo título e boa-fé. Ou seja, eu estou trabalhando numa situação onde eu não tenho registro, não tenho a propriedade. O que eu tenho é posse. Escritura pública, sem registrar. A escritura pública não substitui o registro, hein? A escritura pública é feita pelo tabelião de notas, gente. Não confunda com o registrador. Cada cartório tem uma atribuição diferente. Cada cartório tem uma função diferente. Eu não posso confundir as funções do cartório. Eu advogado, eu corretor de imóveis, se eu confundo as funções do cartório, eu estou orientando muito mal o meu cliente. Então, cuidado. Cada cartório tem a sua atribuição diferente. O registro de imóveis, ele registra o imóvel. O tabelião de notas, ele lavra a escritura pública. Faz procuração. O tabelião de notas faz escritura pública para, em regra, eu conseguir registrar. São funções diferentes.
Quando eu falo do registro de imóveis, eu só faço o registro, de fato, do imóvel de minha competência. Eu não posso escolher o cartório que eu quero. Ah, esse cartório ele é bonitinho, eu vou fazer o registro dele. Não tem nada de bonitinho. Você vai ter que fazer o registro sempre no cartório próximo à sua residência, o cartório do bairro, normalmente, nas grandes metrópoles. Tem cidade que só tem um cartório, só porque a população é menor. Você pega São Paulo, município de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 18 cartórios, gente, de imóveis. É muita coisa. Cada cartório tem a sua atribuição. As pessoas confundem as atribuições do cartório. E quando eu falo as pessoas, não é só o leigo, não, profissionais com formação jurídica. Isso é muito ruim, porque acaba orientando o cliente errado. Quando nós vamos pensar em cartório de imóveis, eu vou registrar a escritura pública. O processo de regularização de imóveis, ele se dá através de forma judicial, extrajudicial e administrativa. Quando nós falamos de escritura pública, o que eu quero trazer para você? A escritura pública é uma ferramenta para que eu consiga transferir o imóvel para o meu nome, mas esse imóvel precisa estar o quê? Regularizado. No nome do último proprietário, de fato, proprietário, proprietária. A escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil, é uma ferramenta obrigatória. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer o quê? A transferência através da escritura pública. Eu preciso fazer a transação imobiliária através da escritura pública. Não existe outro meio, não existe outra forma, não existe outra razão. Se eu fizer algo diferente, eu não consigo registrar. Veja que o cartório de imóveis, ele vai conferir a escritura pública, se tem os requisitos, feita pelo tabelião de notas. E aí sim, na compra e venda, o tabelião de notas eu posso escolher o tabelião que eu quiser. E ele vai conferir também se foi recolhido o tributo, né? O tributo de transmissão. Quando eu falo de tributo de transmissão, nós temos o ITCMD, que é o tributo que eu pago no inventário, eu pago na doação, e temos o tributo da compra e venda de imóveis, são tributos diferentes. Quando eu falo da tributação da compra e venda de imóveis, eu preciso saber que nessa transação imobiliária eu vou ter 3 fases. A primeira é o recolhimento do tributo de transação imobiliária, e a segunda despesa, o segundo gasto, né, é a escritura pública, o tabelião de notas. E o terceiro e último gasto, se tudo estiver regular, no nome de quem realmente está me vendendo, é o registro. Então, de fato, eu tenho aí alguns mecanismos para poder ter o imóvel no meu nome. E esse processo para ter o imóvel no meu nome, ele começa, de fato, com a possibilidade do registro no cartório de imóveis da escritura pública, com o tributo devidamente recolhido. Quando eu falo de tributo ITCMD, que é o tributo causa-mortes, né, ou doação, é o tributo que eu pago para o Estado para fazer a transferência do imóvel aos herdeiros, ou a doação. Quando eu falo da compra e venda entre vivos, o tributo que eu pago é imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imposto de transmissão sobre bens imóveis. Esse imposto, o ITBI, ele vai ser calculado com base na transação imobiliária. O meu objetivo no ITBI é fazer o recolhimento conforme o que dita a regra o município vai ditar a regra dessa transação. Quem fiscaliza isso, professor Júlio? Quem fiscaliza de fato isso é o tabelião de notas, ao lavrar a escritura pública, né? Então, é uma situação onde eu sempre vou tomar cuidado, porque o cartório vai fiscalizar. Se eu não provar que eu recolhi, de fato, o cartório nem vai lavrar a escritura pública, o tabelião de notas eu estou falando, né? Então, precisa tomar cuidado. Quando nós falamos do imposto de transmissão causa-morte e doação, que é o tributo de competência impositiva dos estados e do Distrito Federal, aí tem a ver com inventário, com doação, tem outra finalidade, o conhecido, né, ITCMD. Alguns estados falam de ITCD, mas o mais comum é o ITCMD. Esse é cobrado pelo estado. Agora, quando eu falo do tributo cobrado pelo município, é na transmissão convencional. A transmissão da operação compra e venda e alienação entre vivos, né? Então, esse tributo é o tributo que eu vou usar. O que é importante saber? Por isso as pessoas fazem hold, né? A criação de uma hold é justamente para isso, não é para blindar o patrimônio. Quem fala isso não é a essência da coisa.
Quando eu falo de blindar o patrimônio, hoje é praticamente impossível você blindar o patrimônio com uma hold. Você consegue, talvez, dificultar a execução se você usa o nome de outras pessoas, de terceiros, né, de laranja. Então, é a realidade, né? Mas não é a hold que vai possibilitar. Toda transação imobiliária, então, para que eu consiga passar para o meu nome, eu preciso fazer isso. Eu preciso transferir através desse processo que tem 3 fases. Recolhimento de tributo, depois do recolhimento de tributo, lavratura da escritura pública e, no terceiro lugar, o registro. O imposto de transferência de propriedade, que é o chamado Imposto sobre Transmissão de Imóveis, ITBI, é um imposto municipal. Olha que interessante, ele é um imposto municipal, mas é cobrado sobre todas as vendas, compras e vendas de imóveis. A taxa, gente, ela varia de município para município, mas costuma ser de 2 a 3%. Ela fica ali estabelecida de 2 a 3% do valor da negociação ou oferta feita pela cidade. Valendo, né, o que for maior, o ITBI deverá ser pago pelo comprador, a regra do jogo aqui seja pago pelo comprador, no ato, gente, da obtenção da escritura pública de transferência. O IPTU não confunda porque tem tanto imposto que a gente confunde, né? IPTU é outra coisa, tá? IPTU é Imposto Territorial Urbano, então é um imposto sobre a propriedade territorial urbana e é um dos mais conhecidos, é pago todo ano, então é outra coisa. Na transação imobiliária, nas transações, nos negócios imobiliários, ainda existe o imposto de renda, né, sobre o lucro presumido, que é outra situação, tá? Também outro tributo, outra tributação. Nessa situação, eu preciso saber, então, que nós temos recolhimento do tributo, escritura pública lavrada pelo tabelião de notas e o registro no cartório de imóveis. O registro no cartório de imóveis pertinente, competente. Quando existe transação imobiliária que tem corretor no meio, ainda existe a taxa de corretagem, né, que é os honorários do corretor de imóveis, corretor, corretora. Então é importante também saber. Esses são os gastos que nós temos nas transações imobiliárias. De fato, só é dono quem tem o registro no seu nome. No cartório de imóveis, não é escritura pública, não é carta de educação, não é carta de matação, não é contrato de gaveta. Qualquer outro documento que não seja certidão de propriedade atualizada, saiba que você tem, o seu cliente tem, é posse. Não fala assim, professor Júlio, que eu fico chateado porque eu achava que era dono. Você vai ficar chateado, mas é melhor a pessoa falar a verdade para você do que mentir para você. Tá? Então, cuidado, tá? É posse, não adianta, gente, é posse. Quando nós falamos de comprar um imóvel irregular, comprar a posse, cuidado, hein? 90% dos contratos, 80% a 90% dos contratos em cada estado estão com a nomenclatura equivocada. O artigo 108 do Código Civil é muito claro. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública, para que eu consiga registrar. Ponto final, é a regra do jogo. Se eu compro um imóvel fora dessa regra, do artigo 108 do Código Civil, porque ele está irregular, eu não vou fazer compra e venda. Um dos maiores erros dos advogados que são de outras áreas, dos advogados que não são estudiosos igual você, é fazer compra e venda. Compra e venda para o robô. Compra e venda, compra e venda, compra e venda. Não é, tá errado. Não é compra e venda, não é promessa, não é compromisso. Na vida a gente tem que assumir o que a gente está comprando, assumir o que a gente é, tem que ser feliz. Ou seja, vai comprar um imóvel irregular, seja investidor ou seja para casa própria, você assumindo o que você comprou, com um contrato correto, isso te ajuda a regularizar. Então qual que é o contrato correto? Cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato completo. Quando eu falo de cessão de direitos possessórios e afins, eu estou falando de um contrato real, que pode ser feito por escritura pública ou pode ser feito através de instrumento público, ou seja, escritura pública ou instrumento particular, tá? Retificando aqui. Quando eu falo de escritura pública, eu posso chegar no tabelião de notas, não é todo tabelião de notas que faz escritura pública de posse, que use a palavra posse, que mencione a palavra posse, mas tem muito cartório que faz, tem tabelião que faz. Eu tenho vários alunos no mestrado, os quais eu coordeno, ou sou professor, que fazem. Eles falam, professor Júlio, eu faço porque eu não vejo que não tem nada de errado fazer uma escritura pública de posse. Agora tem vários alunos meus que não fazem, que seguem as normas da corregedoria daquele determinado estado e fala para mim, professor Júlio, eu não faço escritura pública de posse, não quero que o meu cartório, eu como tabelião,
assumo uma responsabilidade que não é minha, não quero dor de cabeça. É uma realidade. Então nem todo cartório faz escritura pública de posse. Por isso muita gente procura advogado especializado, que entende de verdade, igual você que está estudando comigo, para fazer o quê? Um contrato bem feito, um baita contrato. O contrato bem feito de posse começa pelo título, instrumento particular de cessão de direitos possessórios, cessão de direitos possessórios e afins, tanto faz. Mas esse contrato bem feito começa assim. Quando eu já começo compra e venda, opa, eu já estou fazendo conexão com o artigo 108 do Código Civil. Esse contrato, se for mal feito, já começou errado. Pode ser que eu tenha prejuízos irreparáveis. Por isso muita gente contrata o advogado, achando que contratou o advogado resolveu o problema, e não. Porque se contratar um advogado que não é estudioso igual você, está assistindo, se contratar um advogado que é mais de outra área, previdenciário, trabalhista, criminal, aí ele vai te vender um contrato de gaveta, compra e venda no nome. Compra e venda, promessa, compromisso, opa, tiro no pé. Tiro no pé porque nessa situação você está fazendo um contrato que, em regra, tem que respeitar o artigo 108 do Código Civil, que dita que a regra do jogo é toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Olha que tiro no pé, gente. Que tiro no pé. Ou seja, um contrato que provavelmente não vai valer nada. Não vai valer nada em qualquer transação imobiliária, não vai valer nada em qualquer situação, não vai valer nada. Cuidado. Quando nós falamos de um contrato bem feito, começa pelo título. Quem ganha muito dinheiro com posse, quem ficou rico, fica rico, milionário com posse, quem compra imóvel, a casa própria com posse, porque paga um valor bem abaixo do mercado, quando eu compro imóvel regular, eu estou pagando 50%, 40%, 30%, em alguns casos 70% abaixo do valor do mercado. Por isso tem muita gente que compra posse, regulariza e vende. Olha que negócio bom. Compra, regulariza e vende. Só que você tem que entender de contratos, tem que entender direito imobiliário, direito civil, tem que entender muito bem de posse, registro, direito notarial. Porque se você fizer uma salada de fruta e confundir, você compra gato por lebre e vai ter confusão, vai ter dificuldade. Muita gente, muito investidor que eu presto serviço como advogado no Brasil todo, compra imóvel rural irregular e vende imóvel regularizado. Regulariza e depois vende. E muita gente compra irregular e vende irregular. Só que com certas coisas. Faz uma topografia, planta terminal descritivo, faz um georreferencial, cria provas da posse. Quando nós falamos de compra e venda de imóveis irregulares, o grande segredo está no contrato, está no due diligence, aquele due diligence que eu faço nas transações imobiliárias regulares, eu vou fazer também nesse tipo de transação, e está também na cláusula, chamada cláusula de soma de posse. Ou seja, é possível eu comprar o seu imóvel irregular, você tem 10 anos de posse, 5 anos de posse, 15 anos de posse, e eu faço o quê? Eu faço uso capião no meu nome, usando a sua posse. O professor Júlio tem 1 dia de posse, 10 dias de posse. E eu faço o quê? Eu compro a sua posse, faço uso capião no meu nome. Com 1 dia de posse, 2 dias de posse, eu faço uso capião. E se eu ganhar a ação bem fundamentada, provando a sua posse, não a minha, eu me torno dono, proprietário. Cuidado com as informações erradas, hein? O que eu vejo de colega advogado orientando errado, meu aluno meu não faz isso. Quem faz minha pós, convida você a fazer minha pós. Estuda que a vida muda. Entra no site www.portaleso.com.br, né? Faça minha pós. Você já está fazendo, parabéns. Se o seu sócio não está fazendo, pede para ele fazer, sócio ou sócia, advogado, porque senão você vai ficar com conhecimento prático muito acima, vai ficar difícil a conversa. Então é importante todo mundo, né, estudar. De fato, gente, o que eu quero dizer para você? Quando nós compramos a posse com o título errado e não usamos da cereja do bolo, que é a cláusula de soma de posse, foi um tiro no pé. Porque é a cláusula de soma de posse que faz a gente ganhar dinheiro com posse. É a cláusula de soma de posse que faz a gente antecipar 10 anos, 15 anos, 5 anos. Ou seja, eu faço uso capião no meu nome, regularizando o imóvel, vai direto para o meu nome. Tem muito advogada, voltando ao que eu estava falando, que orienta o cliente, você está comprando a posse do fulano, quanto tempo de posse ele tem? Ah, tem 20 anos, 15 anos. Faz uso capião no nome dele, a hora que passar para o nome dele, ele passa para o seu. Isso é um absurdo, é uma orientação, é um tiro de canhão no pé. Porque nós sabemos como que é o ser humano muda de ideia, da água para o vinho, do dia para a noite. Você faz uso capião, você vai pagar honorário advocatício para fazer uso capião no nome de terceiro.
Ah, mas eu tenho uma cláusula no contrato, um compromisso. Compromisso às vezes não vale nada. Essa pessoa que fez o escapeão no nome dela, que você pagou, pela orientação da advogada que não é da área, uma orientação errada e estúpida, amanhã depois fala, não vou passar nada para você não. Se você quiser que eu passe para você, me paga o imóvel de novo. Me paga o valor que vale. É o que acontece na prática. Ou pior, essa pessoa que vendeu a posse do imóvel para você e você está tentando ter um uso capião no nome dele, né? Essa pessoa vem a falecer, os filhos não sabiam da história aí. Como que você vai provar? Mas eu tenho o contrato. Não sei, o contrato para mim não vale nada. Abaixo de artigo 108 do Código Civil, uma transação que foi feita acima de 30 salários mínimos, foi feito contrato de gaveta por quê? Desculpa, não reconheço. Olha a bucha que você entrou. Cuidado, hein? Muita orientação errada. Professor que faz muita mentoria para advogados e advogadas, no Brasil todo, online, presencial, corrigindo peças, corrigindo teses, corrigindo ações, recursos, treinando para uma audiência, treinando para uma sustentação oral, treinando ou tentando entender um despacho confuso do Poder Judiciário. O que eu vejo de situações absurdas, hein? Imóvel invadido, vai o advogado e faz a integração de posse, só que o cliente é dono. Não era a integração de posse, era a indicatória. O cliente vai e faz uso capião, mas não aponta o uso capião das 36 espécies. Tantos cursos idiotas aí, né? Gente que finge ser um especialista que não é, falando que só 5 espécies está bom, não precisa aprender o resto. O que é isso? Está te chamando de idiota? Eu estou me chamando de idiota também? Não. Tem 36 espécies, você tem que dominar as 36 espécies. São práticas, todas elas são usadas no dia a dia. Não cai em golpe, hein, gente? Principalmente curso que promete dinheiro, que você vai ficar rico. Promete até o valor, hein? Em 12 meses você vai ganhar 100 mil dólares. Agora é dólar, agora, hein? Os grandes honorários da advocacia. Golpe tá aí, cai quem quer. Isso não existe. A proposta aqui na nossa aula é falar de algo que realmente é rentável. Mas você vai ganhar X ou vai ganhar Y, aí depende de você, depende da situação, depende... Vamos ser honestos, né? Não cai em golpe não, gente. Não cai não. Quando nós falamos aqui de investir na posse, cuidado, nós precisamos saber que para investir em posse eu preciso do contrato correto. O contrato correto é o instrumento de posse, ou cessão de direitos possessórios e afins, e a cereja do bolo desse contrato, que é a cláusula de soma de posse. Cláusula de soma de posse. É a cláusula bambambam. Já sabemos nessa aula, nesse encontro aqui, nesse bloco, que só sou proprietário quando eu tenho o que no meu nome? A certidão de propriedade atualizada. Ou de matrícula, ou transcrição. Essa certidão que pode ser inteiro teor, pode ser uma certidão de ônus e ações reais ou pessoais repercutórias, certidão de transcrição, certidão negativa de propriedade, ou certidão quinzenal, vintenária, trintenária, tanto faz. É a certidão que vai provar que quem é dono é dono. O resto é justo título e boa fé. Cuidado, hein? Muito cuidado para não fazer confusão. Até o próximo bloco. Até já.